Olá pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vamos falar sobre jogadores que são ídolos de um clube, mas quando eram crianças ou até mesmo atualmente, foram ou ainda são torcedores de outras equipes, sendo que em determinados casos, tal ídolo torce ou torcia para um clube rival. Só que antes de mais nada, já deixa o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro nas décadas de 50 e 60, Mané Garrincha iniciou a carreira no Botafogo em 1953 e pelo clube conquistou vários títulos, tendo marcado 245 gols em mais de 600 jogos. Foi de fundamental importância nas conquistas da Copa do Mundo de 58 e 62, assumindo protagonismo no bicampeonato após a lesão de Pelé. Deixou o Glorioso em 1965, aos 32 anos, e a partir daí começou a rodar por vários clubes sem o mesmo brilho, passando por Corinthians, Júnior Barranquilla, Portuguesa Santista, Novo Hamburgo, Flamengo e Olaria, onde encerrou a carreira. Ídolo máximo do Botafogo, Garrincha não era torcedor do clube, e na realidade o coração do Mané sempre foi rubro-negro, equipe que realizou o sonho de defender entre 1968 e 1969, tendo disputado 19 jogos e marcado 4 gols. Eu fiquei feliz ao vê-lo vestido com a camisa do Flamengo, porque o Mané era flamenguista, como todo mundo sabe, ele jogou no Botafogo, porque quando ele foi treinar no Flamengo, o Flamengo não o quis porque eles disseram que ele era aleijado. Então o Mané ficou meio doído com isso, não? Mas eu não sei, porque ele já não era mais o grande Garrincha, quer dizer, ele sempre foi o grande Garrincha, mas já estava quase no final de carreira dele, não? E eu gostaria de ter visto o Mané com a camisa do Flamengo mesmo, na época que ele estava bom. Atleta do século XX, tricampeão mundial com a seleção brasileira, multicampeão pelo Santos, Edson Arantes do Nascimento, o popularmente conhecido Pelé, dispensa apresentações. Nascido na cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais, o ex-atacante atuou profissionalmente durante 20 temporadas e ao todo marcou mais de 1000 gols, vestindo além da camisa do Santos e da seleção, a do New York Cosmos dos Estados Unidos. Embora bastante identificado com o time da Vila Belmiro, o rei na realidade é torcedor do Vasco, clube que chegou a vestir a camisa em 1957, emprestado pelo Peixe. O atacante fez 3 jogos pelo Cruz Maltino, todos eles válidos por um torneio amistoso, e ao todo marcou 5 gols, sendo que um deles foi num clássico contra o Flamengo. Vale lembrar que o gol 1000 de sua carreira foi marcado sobre o seu time do coração, em partida válida pelo Robertão de 1969. O time de meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco, entende? E o Corinthians, não tenho nada contra o Corinthians, entende? Mas não era. O meu irmão, inclusive, quando a gente jogava botão, às vezes, sobrava, às vezes, o nome do Palmeiras ou do Corinthians, e o meu irmão sempre pegava do Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes eu joguei, entende, quando garoto, com o time de botão, o nome Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher, na época eu escolheria Vasco. Roberto Rivelino começou a jogar futebol no Corinthians em 1965 e pelo clube disputou exatos 473 jogos em quase 10 temporadas. Mesmo sem ter conquistado nenhum título de expressão pelo clube, o ex-meia atacante é considerado para muitos o maior ídolo da história corintiana. Além do timão, Rivelino também marcou época com a camisa do Fluminense, onde também se tornaria um eterno ídolo. Se aposentou em 1981 vestindo a camisa do Al Hilal da Arábia Saudita. Embora seja idolatrado por várias gerações de corintianos, o tricampeão do mundo em 1970 não é torcedor do clube, já que seu coração é alviverde. Descendente de italianos, Rivelino foi palmeirense na infância e até teve a chance de iniciar a carreira no clube, mas se sentindo desvalorizado nos testes feitos no Verdão, acabou desistindo e foi respirar novos ares. E um diretor do Palmeiras falou, pô, será que esse moleque joga bem o campo? Porque meu pai, é meu filho, né? Aí deu um cartão pra mim tá aí, eu nunca neguei, eu era descendente italiano, né, como você falou, eu era palmeirense, o garoto era palmeirense. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o Dr. Sócrates de nome comprido, iniciou a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto em 1974, defendendo o clube por 4 temporadas até ser contratado pelo Corinthians.
Em 1978, o jogador, que recém havia se formado em medicina, resolveu deixar Ribeirão Preto e ir para São Paulo, onde se tornaria um eterno ídolo do Timão, clube que conquistou 3 títulos do Campeonato Paulista, além de ter liderado o movimento da democracia corintiana. Além do Timão, ainda defendeu a Fiorentina, o Flamengo e o Santos, até se aposentar em 1989 no clube que o projetou. Mesmo com tamanha identificação com o Corinthians, Sócrates, que já não está mais entre nós, não era torcedor do clube, sendo na realidade torcedor do Santos, e em 1988, o doutor conseguiu realizar o sonho de jogar pelo time do coração. Foram 47 jogos, em sua maioria partidas amistosas fora do Brasil, já que o Santos, passando por vários problemas financeiros, explorou e bem a imagem do Magrão, que ao todo marcou 14 gols. Ninguém na centenária história do Clube de Regatas Vasco da Gama marcou mais gols e disputou mais partidas que Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite. O atacante entrou em campo 1.110 vezes e marcou nada menos que 702 gols, e acredito eu que esses recordes, da forma como é o futebol atual, jamais serão quebrados. Revelado em 1971, Dinamite atuou por mais de 20 anos como jogador profissional, e é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca. Além do Vasco, defendeu as camisas do Barcelona, da Portuguesa e do Campo Grande, tendo encerrado a carreira em 1992 com 2 Copas do Mundo no currículo. Mesmo com tamanha idolatria no Cruz Maltino, onde também chegou a ser presidente, o ex-atacante não era torcedor do clube na infância e juventude, sendo na realidade torcedor do Botafogo, e essa informação foi dada por Eurico Miranda em 2009, durante uma entrevista a André Hennig. Ele não nasceu Vasco. Eu, por exemplo, eu nasci Vasco. Não nasceu Vasco? Claro que não. É. Ele não nasceu Dizem que Vasco. ele não era vascaíno, né? Não, ele não. Ele pode ter passado a gostar do Vasco. Mas uma coisa é gostar do Vasco depois, porque jogou futebol. Mas ele torcia pra quem? Quando eu conheci, ele era Botafogo. Botafogo? Botafogo. A origem dele era do Botafogo. A maioria dos jogadores, mas claro que ele pode ter se transformado. Mas daí a ser torcedor do Vasco, não. Porque primeiro, por exemplo, uma declaração dele que ele deu. O presidente do Vasco não dá uma declaração dessa. Qual delas? Que torcia para o Flamengo ser campeão. Agora, né, não? Se eu não... É verdade, ele falou que estava torcendo. O senhor jamais torceria para o Flamengo ser campeão? Pô, mas isso... O problema, isso não é nem obsessão, isso é uma questão de obrigação. Leovegildo Lins da Gama Júnior, o Júnior, é ninguém menos que o jogador que mais vezes atuou com a camisa do Flamengo, tendo entrado em campo 876 vezes e marcado 78 gols. Estreou profissionalmente em 1974 e após 10 temporadas muito bem sucedidas pelo Mengão, deixou o clube e foi atuar no futebol italiano, passando por Torino e Pescara. Em 89, voltou ao Flamengo, defendendo o clube por mais 5 temporadas até encerrar a carreira em 93. O capacete, que disputou as Copas de 82 e 86 pela seleção canarinho, na infância era torcedor do Fluminense e, influenciado pelo pai, que era tricolor doente, por muitas vezes foi ver o então time do coração jogar no Maracanã. Mesmo com o passado tricolor, Júnior construiu uma linda história no Flamengo, e não há quem diga que ele, em algum momento da vida, foi torcedor de outro clube que não seja o rubro-negro. Maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial com 131 gols. Jogador que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo com 1.237 partidas. Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002. Definitivamente, Rogério Ceni é uma lenda viva e verdadeiramente um mito do futebol brasileiro e mundial. Revelado pelo Sinop do Mato Grosso em 1990, logo em seu primeiro ano como jogador profissional, foi campeão matogrossense e ainda naquele ano foi levado para o São Paulo para fazer um teste, onde acabou sendo aprovado e o resto é história. Nascido em Pato Branco, no Paraná, Rogério Ceni é filho de seu Eurides, gaúcho da cidade de Erechim, e por influência do pai, o ídolo tricolor por toda a sua infância e juventude foi torcedor do Internacional, chegando até a frequentar o estádio Beira-Rio, uniformizado com as cores colorada. Seu Eurides declarou que no começo da carreira de Rogério, o apelido do filho era Tafarel, goleiro revelado pelo Inter e que fez história na seleção brasileira.
Hoje em dia, não dá pra afirmar que Ceni é colorado, depois de tantas emoções vividas com a camisa tricolor. Mas uma coisa é certa, seu pai ainda tem o sonho de ver o filho sendo treinador do seu time do coração. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like junto com a sua opinião nos comentários.